Bem, gente, dando continuidade ao nosso curso Contabilidade para Empreendedores, vamos nesse vídeo dar continuidade à temática, iniciando por meio da dedução da fórmula das receitas totais com os gastos totais. Vamos lá. Bem, nós vimos em slides anteriores que a receita total é igual aos gastos totais diante de uma situação de equilíbrio. Então, nesse sentido, eu posso escrever da seguinte forma, a seguinte equação. Deixa eu apagar aqui. Bem, então, eu posso escrever assim. Preço de venda vezes a quantidade vendida, que vai ser minha receita total, será igual aos meus custos variáveis unitários vezes a quantidade vendida, mais as despesas variáveis unitárias vezes a quantidade vendida, mais os custos fixos totais, mais as despesas fixas totais. Bom, eu só fiz agora desmembrar essa equação aqui nessa daqui. Bem, se nós levarmos esse termo todo aqui para o outro lado da igualdade, ficaríamos assim. Preço de venda vezes a quantidade vendida menos custo variável unitário vezes a quantidade vendida mais despesas de vendas unitária vezes a quantidade vendida será igual aos custos fixos totais mais as despesas fixas totais. Bem, em termos algébricos, eu posso colocar o que aqui em evidência nessa igualdade aqui? Quantidade vendida, porque quantidade vendida é como tanto ao preço de venda, quanto ao custo variável, quanto à despesa variável. Então, vai ficar assim, quantidade vendida, que vai pegar preço de venda menos custo variável unitário, menos despesa variável unitária, igual, isso aqui eu posso simplificar como os gastos fixos totais. Bom, então a quantidade vendida será igual. Esse termo aqui eu posso chamar assim, preço de venda, somar esses dois, em verdade, o custo variável unitário com a despesa variável unitária, então eu posso chamar de gasto variável unitário, será igual a meu gasto fixo total. Preço de venda, esse aqui é multiplicando, gente, perdão. Preço de venda menos gasto variável unitário é minha margem de contribuição. Então, quantidade vendida vezes margem de contribuição unitária será igual a gastos fixos totais. Vou jogar tudo isso aqui para cá. Então, a quantidade vendida será igual ao meu gasto fixo total, dividido pela minha margem de contribuição unitária. Essa quantidade vendida eu posso substituir pela quantidade de equilíbrio, então a minha equação final ficaria assim, a quantidade de equilíbrio é igual a meu gasto fixo total dividido pela minha margem de contribuição unitária. Então, é essa equação aqui que nós chegamos a essa conclusão. Qual seria a quantidade vendida para que haja um equilíbrio entre as receitas e as despesas? Aqui está a expressão matemática que há por trás da fórmula. Eu somente quis expor somente para comprovar matematicamente que a quantidade a ser vendida de um produto ou serviço no ambiente de equilíbrio é o que? É os gastos fixos totais, ponderado, dividido pela margem de contribuição unitária. Bem, agora vamos falar acerca do ponto de equilíbrio econômico. Bem, o ponto de equilíbrio econômico representa a quantidade que produzida e vendida proporciona um lucro contábil apurado na atividade empresarial igual ao rendimento que seria obtido com o mesmo capital aplicado em outro investimento qualquer. Aplicação financeira, por exemplo. Então, eu vou trabalhar no slide seguinte esse conceito. Então, pelo que nós podemos inferir desse conceito, num primeiro momento, é o que? É uma escolha. Eu estou diante de uma escolha. E eu estou diante de uma escolha
né, o custo que eu estou incorrendo diante de eu ter escolhido uma opção B ao invés de A, ou A ao invés de B. Vamos, nos slides seguintes, explicar, melhor dizendo, essa ideia do ponto de equilíbrio econômico. Ou seja, então eu tenho duas alternativas altamente excludentes. Ou seja, ou eu escolho o A ou eu escolho o B. Eu escolhendo A, eu deixo de escolher B. Se eu escolho B, eu deixo de escolher A. Então, isso, na verdade, traz a ideia do conceito de custo de oportunidade, que é o melhor uso alternativo de um ativo, ou seja, o que eu deixo de ganhar. Observe que a expressão aqui fala deixa de ganhar caso eu opte por investimento A ao invés de B. Aqui eu não tenho a ideia de perda. Eu não tenho essa ideia aqui. Eu tenho a ideia de quê? De alternativas. Eu tenho a alternativa A e a alternativa B. O que é que eu deixo de ganhar eu escolhendo A? E, por exemplo, digamos, se eu escolho A ao invés de B. E o que é que eu deixo de ganhar eu escolhendo B ao invés de A? Vamos para um exemplo para tentar proporcionar um melhor entendimento acerca do conceito de custo de oportunidade. Joana pensa em abrir um pet shop na região central do bairro XYZ. Segundo o levantamento pelo seu contador Lineu de Brito, os gastos para tal empreendimento seriam na ordem de R$ 25 mil, com rentabilidade mensal de R$ 1.500. Por outro lado, caso aplicasse os R$ 25 mil no mercado financeiro, obteria um ganho líquido mensal de R$ 1.650. Considerando que Joana realmente abriu o pet shop, qual o custo de oportunidade do empreendimento? Então, observe que Joana tem duas alternativas, ou seja, ou ela abriu um pet shop, digamos que isso aqui seria a alternativa A. A alternativa A dá a ela um ganho de R$ 1.500, ou a alternativa B. No caso da alternativa B, ela teria um ganho mensal aí de R$ 1.650. Observe aqui que a gente não está falando aqui em ganhar ou perder, gente. A ideia é a melhor alternativa diante das existentes. Então, se no caso Joana optou por abrir o pet shop, então ela vai ter um ganho de 1.500. Mas por outro lado, ela deixou de ganhar o quê? 1.650 por não ter escolhido a opção B. Se nesse exemplo ela optasse por escolher B ao invés de A, o custo de oportunidade seria 1.500. Mas considerando o exemplo fictício que nós estamos trabalhando, efetivamente o custo de oportunidade, deixa eu até escrever aqui, o custo de oportunidade, nesse caso aí de Joana, seria 1.650. Por que 1.650? Porque isso é o que ela deixa de ganhar tendo escolhido a opção de abrir o pet shop. Então, o custo de oportunidade é isso aqui, 1.650. Aqui, na verdade, eu trago o valor de 1.500 e aqui de 1.650. Ela opta pela opção A ao invés de B, e aí, consequentemente, o meu custo de oportunidade seria 1.650. Bem, o cálculo do ponto de equilíbrio econômico é efetuado por meio da seguinte fórmula, a mesma que nós vimos anteriormente, só que adicionando a ela o custo de oportunidade, que nós vimos que é o melhor uso alternativo de um recurso. Também pode ser apresentar esse conceito. Então, melhor uso alternativo de um recurso. Então, se eu tenho o recurso A e B, então, se eu escolher A ao invés de B, eu tenho o custo de oportunidade, que é exatamente o que eu deixo de ganhar por B por eu ter escolhido a alternativa A. Bom, vamos agora falar acerca do ponto de equilíbrio financeiro. O ponto de equilíbrio financeiro representa a quantidade produzida e vendida na qual não há lucro ou prejuízo, só que não considerando os encargos de depreciação relacionados à produção na composição dos custos fixos. Eu chamo isso aqui, em verdade, de gastos não desembolsáveis. Gastos não desembolsáveis. Desembolsáveis.
Por que gastos não desembolsáveis? Porque o empresário ele não mete a mão no bolso para pagar essa despesa. Ela ocorre de forma permanente ao longo de um determinado período. Ele é um gasto fixo, porque não está independente da quantidade produzida, ele mantém-se constante aquele custo, né? Mas só que ele não tem nenhum desembolso financeiro para fazer face a esse gasto. Ou seja, ele não paga essa despesa, ela ocorre, certo? Mas não há um desembolso. Por isso que eu chamo ele de gastos não desembolsáveis, exemplo da depreciação. A fórmula seria o seguinte: os custos fixos mais as despesas fixas menos os encargos de depreciação que estão aqui dentro, seja como custo fixo ou seja como despesa fixa, ponderado pela margem de contribuição unitária. Bem, o sexto item da nossa agenda de análise de custo, volume e lucro seria a figura da margem de segurança. Vamos a ela. Ao conceito em seguida a sua exemplificação. A margem de segurança representa a quantidade ou percentual de vendas acima do ponto de equilíbrio contábil. Em outras palavras, é a quantidade que pode ser reduzida de vendas sem que a empresa comece a ter prejuízos. Então, esse conceito é de extrema importância porque é a partir dele, por exemplo, que a empresa, por exemplo, pode dar algum desconto. Ou seja, se uma empresa qualquer trabalha com descontos, né, com bonificações, por, digamos, quantidades adicionais, amostra grátis, né, da oferta de um produto ou serviço, é a partir do estudo dessa análise da margem de segurança é que a empresa tomará a decisão, por exemplo, de dar um desconto, de dar uma amostra grátis, enfim. Bom, então, o quanto eu posso reduzir do meu lucro operacional sem incorrer em prejuízo. Então, a margem de segurança, em outras palavras, é o seguinte: o quanto eu posso reduzir o meu lucro operacional sem que haja prejuízo ou sem que eu entre em prejuízo. Bem, o lucro operacional é o quê? É a margem de contribuição total. O que seria essa margem de contribuição total? Seria a margem de contribuição unitária vezes a quantidade vendida. O GF seria os gastos fixos. Aí eu chegaria a nível gerencial ao lucro operacional. E aí o lucro líquido para fins gerenciais seria esse lucro operacional menos os impostos sobre lucro. Claro que essa abordagem aqui, gente, eu até fazer uma ressalva, é uma abordagem para fins gerenciais. Porque societariamente falando, como nós vimos no módulo que trata dos conceitos fundamentais de contabilidade, lá nós não trabalhamos com a figura da margem de contribuição. E aqui, quando nós estamos diante de um cenário gerencial, nós flexibilizamos aquela regra da contabilidade societária vista no módulo de contabilidade para fazermos esses ajustes. Então, aqui como falei, como o LO seria o lucro operacional, MCT a margem de contribuição total, que seria a margem de contribuição unitária, multiplicada pela quantidade vendida. Ela pode ser também um índice, que seria o lucro operacional dividido pela margem de contribuição. Não podemos esquecer que esse lucro operacional é a margem de contribuição total menos os custos fixos. Logo, eu posso escrever que minha margem de segurança seria o quê? A minha margem de contribuição total menos os custos fixos, que isso seria o quê? O lucro operacional ponderado pela minha margem de contribuição total. Observe que boa parte das fórmulas que nós estamos trabalhando aqui com análise de custo, volume e lucro, ele parte, em certa forma, da ideia da margem de contribuição. Por isso que esse índice é de extrema importância termos a ideia bem sedimentada sobre ele, porque é a partir dele que nós tomaremos diversas decisões de ordem gerencial em um empreendimento qualquer. Bom, então essa é a ideia da margem de segurança, ou seja, o quanto eu posso reduzir da minha quantidade vendida sem, contudo, eu incorrer em prejuízo. E por fim, vamos falar
acerca da alavancagem operacional. Bem, o grau de alavancagem operacional, ou GAO, mede a relação entre o acréscimo proporcional do lucro e o de produção física ou de receita total, tendo como referência ou parâmetro o nível de operação normal. Ele é medido entre o ponto de equilíbrio e a capacidade máxima de uma empresa. Bom, o conceito ele é, de certa forma, um tanto quanto assim, subjetivo, né? Mas vamos apresentar ele de forma bem prática através dos slides seguintes. Vamos a eles. Bom, ele pode ter dois significados. O primeiro mede a variação do lucro em razão de uma variação do volume nas vendas. Nós vimos o quê? Que a análise custo, volume e lucro, ele vai verificar o quê? Qual o impacto das vendas sobre o lucro? Qual o impacto do lucro sobre as vendas? Então, o grau de alavancagem operacional vai medir exatamente isso aqui. Qual é o impacto que a venda, o aumento na venda proporciona no lucro? Assim, se o lucro aumentou 20%, para o aumento de 10% nas vendas, dizemos que temos uma alavancagem de 2. Ou seja, para 2 unidades monetárias de lucro, eu tenho um aumento de 1 unidade de venda. Então, para cada uma venda feita, eu tenho um aumento em 2 unidades monetárias de lucro. Então, esse é o primeiro significado de alavancagem, ou seja, verificar qual o impacto que a venda efetuada proporciona automaticamente no lucro. Já o segundo significado é medir a distância que a empresa está do ponto de equilíbrio. Em geral, quanto maior o grau de alavancagem operacional, mais perto a empresa encontra-se do ponto de equilíbrio. Por esses motivos, o GAO é uma medida de risco operacional. Ora, por que isso? Se nós vimos em aulas anteriores que o ponto de equilíbrio é receita total igual aos gastos totais, se quanto maior a GAO, o grau de alavancagem operacional, mais próximo eu estarei dessa igualdade, significa o quê? Que quanto maior o meu grau de alavancagem operacional, significa que mais próximo eu estou diante do equilíbrio entre custos e despesas, evidenciando dessa forma uma métrica de risco operacional. Bom, como a ideia da alavancagem operacional é o quê? É o aumento proporcional que as vendas proporciona diante do lucro. Ou seja, qual é o impacto em termos de alavancagem que uma venda proporciona a aumentar o lucro de uma determinada empresa. Aqui está a sua fórmula. Ou seja, nós podemos estabelecer 3 fórmulas para o seu cálculo. Ou seja, o grau de alavancagem operacional é o percentual de variação do lucro ponderado ou dividido pelas vendas. Posso também ter o GAU, né? Variação do lucro ponderado pela quantidade produzida, né? Se nós considerarmos em termos de produção, vou botar aqui a nível de produção, ou seja, aqui eu estou trabalhando com a quantidade produzida, aqui eu estou trabalhando no nível de vendas, ou seja, então eu estou trabalhando com a quantidade vendida, e aqui é uma relação entre o GAU, que pode ser medido também entre a divisão entre a margem de contribuição total e o lucro operacional. Bem, agora vamos falar sobre a relação entre o grau de alavancagem operacional e a margem de segurança a nível de lucro operacional. Bem, então nós vimos que o grau de alavancagem operacional é igual a quê? A margem de contribuição total dividido pelo lucro operacional. E nós vimos em slides anteriores que a margem de segurança é igual a quê? O lucro operacional dividido pela margem de contribuição total. Esse lucro operacional, não podemos esquecer que é margem de contribuição total menos os custos fixos. Logo, podemos dizer o quê? Que o grau de alavancagem operacional vezes a margem de segurança é igual a 1. Ou seja, a margem de contribuição total dividida pelo lucro operacional vezes o lucro operacional vezes a margem de contribuição total é igual a 1. Isso aqui é
o meu grau de alavancagem operacional, aqui é minha margem de segurança. Ou seja, a relação entre a métrica de risco e o quanto eu posso reduzir minha quantidade de vendas sem incorrer em prejuízo, ou seja, a relação entre essas duas métricas de desempenho empresarial é igual a 1. Então, nesse sentido, gente, eu termino o vídeo por aqui e no próximo segmento daremos continuidade ao módulo 4, custos e formação de preços. Um abraço a todos e até a próxima.